boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse terceiro workshop. Parabéns a NIC.br, ao CGI, à SaferNet. Muito obrigada pelo convite. É com grande alegria que eu divido esse painel, o último painel de um evento tão maravilhoso, com tantas informações, quantas trocas relevantes e importantes. Divido o painel aqui com a Luciana, com o Pedro. Bom, e vamos falar, então, sobre os youtubers mirins, né? Que gracinha, né? Como eles manuseiam os dispositivos informáticos com habilidade, né? Dedinhos biônicos, como são rápidos. Nossa, como tiram foto bonitinho, fazem vídeos, como são ágeis, incrível. Será que nasceram com um chip a mais? Um simples ato de abrir um presente, um brinquedo, ou até mesmo brincar, virou um evento, virou algo rentável. Claro, eles não têm noção nenhuma de que os vídeos que protagonizam muitas vezes podem alcançar lares de crianças que não têm nenhuma oportunidade. Será que eles têm noção a respeito disso? A maioria das crianças que desejam protagonizar os vídeos de youtubers, sobretudo aquelas realmente que podemos denominar como crianças, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, abaixo de 12 anos, não veem a monetização como maior objetivo. Não tem noção. Vocês pensam que o Ryan, um garoto de apenas 6 anos, que ocupa, se não me engano, a 6ª ou a 7ª colocação no Forbes, de youtubers que mais faturaram em 2017, tem noção? Eles estão trabalhando. Querendo ou não, eles estão trabalhando sim. E o que eles mais almejam é a aceitação. É o que nós chamamos hoje do Prozac virtual. Como disse a Evelyn, a doutora Evelyn, no primeiro painel, hoje nós somos o que nós somos hoje a partir de referências que nós tivemos na nossa infância e na nossa adolescência. E que tipo de referência será que as nossas crianças estão tendo? Então, quem gostaria de falar primeiro? Você, a Luciana? Tudo bem? Qualquer um? Luciana? Então, eu gostaria de chamar a Luciana para apresentar para a gente aqui alguns números importantes sobre essa realidade com relação às nossas crianças. Vamos lá, Luciana. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Eu brinco que pesquisador é igual mãe falando do filho, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar sobre aquilo que se estuda, é um enorme prazer e hoje é um enorme privilégio estar aqui compartilhando com vocês os dados do nosso estudo. Bom, tudo começou entre 2011 e 2012, quando eu iniciei um pré-projeto de pesquisa sobre mães blogueiras, né? Era meu principal objetivo de estudo. E foi assim que eu cheguei na SPM, e quando eu cheguei, surgiu o convite da minha orientadora para pesquisar sobre crianças. Naquele momento, eu não fazia ideia do cenário sobre crianças e adolescentes, para mim era tudo muito novo na internet. Mas eu aceitei o desafio e aí um mundo se abriu em relação a esse tema e eu não consegui largar mais. Mas naquele momento, a ideia do estudo era para pensar, né, a relação das crianças com a tecnologia no sentido de em que medida as crianças realmente estavam perdidas em seus tablets, não brincavam mais. O discurso, né, pessimista, principalmente dos mais velhos e apocalíptico, em relação às crianças que não têm mais infância, né? Em que medida essa criança realmente não tem mais infância, em que medida ela tem 2 infâncias, né, a on e a off. E aí essa brincadeira desses memes aqui, né, o quarto de antes e o quarto de hoje, enfim, essas brincadeiras todas, eu comecei a olhar para esse cenário. E aí, durante o mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre criança em Instagram, onde eu passei 2 anos investigando qual era o hábito delas em relação a essa tecnologia, né, em relação a essa ferramenta. Enfim, hoje não vim aqui para falar do Instagram, mas só para contar um pouquinho a trajetória para vocês da pesquisa, para quem não conhece. E assim eu passei durante 2 anos estudando o Instagram, estudando a relação das crianças com o Instagram, boa parte numa escola chamada Poridomos, aqui de São Paulo. Tive o privilégio de compartilhar aí essas informações com crianças dessa escola. E foi quando uma criança pequena chegou para mim e perguntou por que eu estava estudando o Instagram, se o Instagram já era. E o Instagram estava no seu auge, recém-comprado pelo Facebook, só apontando números, para quem acompanha os números do Instagram sabe o quanto ele cresce. E eu falei,
que esse pequeno aí está me falando isso, né? Por que ele está me falando isso? E aí eu perguntei para ele, mas o que você acha que eu devo estudar, né? Se não o Instagram? Aquela cena trágica, né? 2 anos estudando, quase terminando o mestrado, e ele me fala que já era. E aí ele me disse, YouTube, Minecraft, essas coisas. E naquele momento, parte dessas imagens aqui são da pesquisa do mestrado ainda. Naquele momento, as imagens de Instagram de Minecraft realmente eram muito presentes, né? Eu não fazia ideia o que era o Minecraft. Mas voltando para o universo das crianças, foi assim que eu conheci a Kids Online, né, a principal pesquisa, a referência aí mundialmente sobre o tema, onde eu comecei a olhar o cenário das crianças, o quanto elas estavam presentes, e principalmente o cenário das crianças pequenas, que a gente não tinha mapeado até o momento aí na pesquisa, né? Então, foi a partir dessas angústias, acho que angústias de mãe também, que eu comecei a olhar para esse universo. E aí, a Kids Online como principal referência, né, os principais números, aí, aqui a atualização até do ano passado, né, os 24,3 milhões absolutos de crianças aí online, 9 a 17, né, e depois também a presença em todas as classes, né, e regiões do país. Então, 22 milhões de crianças e adolescentes que acessam a internet por meio do telefone celular, principalmente. E a linha do tempo, aí, ao longo do tempo, o quanto a gente tem cada vez mais essas crianças e adolescentes presentes de maneira individual, né, de maneira sozinha, uma vez que o telefone celular cresce tanto. Voltando ao YouTube... Opa, calma. Estou perdida aqui esse negócio. Voltando ao YouTube, esse dado, principalmente, da Kids Online, me impactou muito e me instigou muito, que foi a quantidade de crianças de 9 a 10 anos mais presentes nas redes sociais, aí comparativo com 8 países. E foi assim, a partir desse cenário todo, né, além de tudo que a gente lê e estuda sobre o tema, que eu comecei a olhar para o YouTube, e pensei numa metodologia toda em relação ao estudo do YouTube. Hoje, por serem 15 minutos aqui, eu não posso detalhar os critérios de escolha dos canais e a pesquisa que a gente fez, mas eu tenho um vídeo para mostrar para vocês que ilustra um pouco do que foi feito ao longo de 2015 até agora 2018. Vocês podem pôr para mim, por favor? Durante muito tempo, a TV foi a principal forma de entretenimento familiar, com especial interesse das crianças pela vasta programação infantil disponível na TV aberta e por assinatura. Mas isso mudou e continua mudando. Novas tecnologias digitais introduziram e popularizaram novos recursos que influenciaram a cultura infantil, estimularam o consumo de conteúdo digital e a produção de vídeo por crianças veiculados na internet, assumindo papel relevante no cotidiano dos nativos digitais. Para entender o impacto e os efeitos dos canais de vídeo na internet sobre a comunicação, o consumo e mesmo as relações familiares, o SPM Media Lab iniciou em 2015 um mapeamento até então inédito no cenário brasileiro. Conheça um pouco da iniciativa e os resultados do estudo sobre os hábitos desta geração. A pesquisa Geração YouTube tem como objetivos propiciar a reflexão sobre as transformações nas culturas infantis contemporâneas para contribuir com o debate social sobre as relações da criança, mídia e consumo, e pensar sobre os direitos da criança pequena, de 0 a 12 anos em rede. O YouTube foi escolhido por ter, no Brasil, seu segundo maior público consumidor de vídeos do mundo, e também pelo fato de ser a principal mídia social em vídeo e de conteúdo para o público da pesquisa. Em 2015, foram analisados os canais de maior visualização no YouTube Brasil, direcionados ou consumidos por crianças. E a partir deste conteúdo mapeado, foram divididos em 7 categorias. Também foi realizado um questionário com pais e responsáveis para identificar que tipo de conteúdo crianças entre 0 e 12 anos consomem. Em 2016, o número de canais analisados aumentou, utilizando ainda o mesmo critério inicial da divisão em categorias. A categoria denominada Minecraft apresenta, em sua grande maioria, vídeos de youtubers exibindo histórias produzidas a partir de suas construções com este game. Em 2016, os canais de Minecraft se posicionaram entre os maiores e mais famosos canais do YouTube Brasil. A categoria TV aborda conteúdos selecionados a partir da programação veiculada na televisão. São conteúdos produzidos somente para o YouTube ou produções da TV que se repetem na plataforma, como desenhos animados e teleficções infantis. Nessa categoria, os resultados apontam a forte influência da programação da televisão
entre os 100 maiores canais do estudo. Categoria não TV. Nessa categoria, a linguagem presente é semelhante à dos desenhos animados, com destaque para musicais infantis em sua maioria, com grande visualização devido às repetições de cada canção. São vídeos com foco na criança bem pequena, de bebês a crianças de 4 anos. Os vídeos, denominados unboxing, do termo tirar da caixa, consistem em mãos de uma pessoa adulta abrindo caixas de brinquedos e mostrando o produto em detalhe. Também estão presentes nesta categoria brincadeiras e episódios de novelas construídos com brinquedos de verdade, também manipulados e narrados por adultos, que imitam uma voz infantil e simulam atividades com jogos, massinhas, super-heróis e bonecas. Youtubers mirins são crianças comuns, cercadas pela família, com pais, irmãos e primos que também participam dos vídeos. Entre as principais atividades estão as brincadeiras, desafios, novelinhas, penteados, maquiagens e reviews de produtos com linguagem semelhante à categoria unboxing, mas desta vez com as próprias crianças apresentando os produtos. A presença de youtubers mirins na rede, que viraram celebridades, se por um lado tem inspirado muitas crianças a criarem seus próprios canais, ressignificando as brincadeiras de fazer vídeos, de culinária, passeios, brincadeiras, por outro, ampliam o importante diálogo sobre a publicidade infantil. Há vasto conteúdo das categorias Teen e Educativo. Para este estudo, foram selecionados canais de jovens youtubers com relevância entre os 100 mais do Brasil, e alguns perfis que foram identificados a partir dos questionários respondidos pelos pais, e que também já são consumidos por crianças entre 10 e 12 anos. A categoria de vídeo educativo, mas com apelo de entretenimento, apresenta em destaque o canal de ciências e experimentos Manual do Mundo. Os youtubers teen possuem uma relação constante com o público, apresentam engajamento e mobilização, mas principalmente influenciam as crianças pequenas a entrarem no universo do vídeo. Os resultados obtidos pela pesquisa Geração YouTube apresentam mais que um incremento expressivo de audiência. Eles revelam o impacto gerado pelos hábitos de consumo de crianças brasileiras nas redes sociais. Com a forte presença de crianças pequenas em rede, os números mapeados no estudo apontam um crescimento elevado no consumo de vídeos. Mas é o tipo de conteúdo analisado que evidencia a influência sobre os hábitos e preferências infantis. Ao mesmo tempo em que características como originalidade, bom humor, autenticidade se tornaram determinantes na linguagem e na maneira de produzir entretenimento para esta geração, os conteúdos produzidos também constituem desafios para pais, educadores, publicitários e órgãos de fiscalização em um universo digital que não é mais exclusivo dos adultos. Para conhecer a íntegra da pesquisa, visite a página do SPM Media Lab. Bom, gente, acho que o vídeo é uma ferramenta boa para a gente tentar simplificar um monte de dados e um monte de informação em 15 minutos. Mas, a gente pode voltar para a apresentação, por favor? Perdoe mesmo os slides aqui, os números, mas, comparativo ao longo dos últimos 2 anos, os slides que eu tinha mais bonitinho, eram ainda os desenhos mais bonitinhos, ainda eram com os dados do ano passado, mas, resumindo aqui esse slide para vocês, neste aqui, a gente pode colocar até dezembro de 2015, depois até dezembro de 2016, até depois de dezembro de 2017, quando eu comecei a pesquisa com 100 canais, depois, em 2016, a gente pulou para 230 canais, e para 2017, 500 canais. Mas é sempre importante dizer que o maior número de visualizações estão entre os 110 maiores canais infantis. Considerando aqui o total, né, de 500 canais, a gente pulou de 26 bilhões de views para 120 bilhões de views. Então, realmente, né, a gente tem que se perguntar em que medida isso, somando todos os conteúdos. Tá? Em que medida esse número de visualizações é saudável e em que medida isso está, né, exagerado. E que mediação existe, né, para essa audiência, que mediação existe para essa criança. E eu estou falando aqui especificamente de canais que são consumidos ou produzidos por crianças de 0 a 12 anos. Tá? Resumindo, por ano, a primeira edição da pesquisa que a gente tinha 20 bilhões de views total, agora a gente tem em torno de 52 bilhões de views anuais. Então, esse é o número, né, anual de visualizações até 2015, 16 e 17.
A gente continua mapeando esses dados e até maio de 2018, que é a última divulgação oficial dos dados que a gente fez, a gente tem em torno de 150 bilhões de views, somados aí entre as 7 categorias e algumas outras que provavelmente vão surgir para o ano que vem. E o ano passado eu foquei especificamente no estudo de uma boneca, né, que é a boneca Low Surprise. Para quem acompanhou o sucesso da boneca e da estratégia toda, acho que é um bom exemplo que eu trouxe para a nossa discussão de hoje. Eu foquei especificamente em olhar o cenário desta boneca e como é que ela estava compartilhada aí entre todos esses canais, né, não só os youtubers mirins, mas todas as categorias. E aí a gente chega um grande número de vídeos, etc., onde cada vez mais a gente tem estratégias específicas, não só exclusivamente de youtubers mirins, mas das outras categorias. E aí vem uma declaração oficial da própria marca, né, dizendo que foi realmente feita uma estratégia em relação à boneca mais vendida do mundo, é o brinquedo mais vendido mundialmente, né, o ano passado, que foi a grande surpresa do unboxing do ano. Aqui uma fala do Renato, né? E por último, uma definição aí da pessoa responsável pelo lançamento da boneca, onde ele diz, né, que a gente teve um tempo em que realmente a gente colocava um brinquedo ou no cinema ou na televisão, ele virava uma franquia, ele virava um produto vendável, e hoje é o dia das redes sociais, né? Agora a gente chegou no tempo das redes sociais, então tivemos um tempo em que colocávamos um produto em um comercial na televisão e ele vendia, e esses dias acabaram. Hoje a gente conta com a parceria com a Stiling, uma ferramenta de inteligência artificial. Eu não contei para vocês, mas toda a análise desses 500 canais foram feitas no olho, literalmente no laboratório, lá no SP Media Lab, eu e alguns alunos. Mas, enfim, toda essa análise foi feita sempre, análise dos canais, números, etc., foi sempre feita na mão. E desde o ano passado, agora para esse ano, a gente conta com a parceria com a Stiling para monitorar isso com uma ferramenta de machine learning, de uma maneira um pouco mais prática, né? Mas sempre com o olhar de pesquisador questionando o dado que o algoritmo traz. Em janeiro de 2018, a gente teve 94 produtores de conteúdo que mencionaram a boneca e um alcance potencial de 22 milhões de pessoas. E a conversa foi impulsionada por ao menos 13 influenciadores. Então, às vezes, a gente olha para 50, 500 e, às vezes, 13 influenciadores com mais de 1 milhão de seguidores aí conseguem impactar tantas pessoas. Ninguém escapa, nem eu, nem em casa, nem na minha filha. Eu brinco que todo mundo fala que triste. Eu falo, gente, não é triste. Tem os dois lados, né? A gente tem que sempre pensar em que medida é saudável e em que medida dá para alienar, não dá para escapar. Eu brinco que eu podia trazer o slide anterior, que era um slide da gente, né, pisando na grama, fazendo arte, andando de bicicleta, e dizer que isso é infância. Minha filha vive essa infância, mas isso aqui também não deixa de ser a infância dela hoje. Até que, né, eu penso até que a próxima rede social surja aí. Aí, como diz, né, a tese de Renata Tomás, né, que eu vi essa capa, me chamou a atenção, que é o que você quer ser quando crescer, youtuber, e o trabalho dela diz o que você vai ser antes de crescer. Eu acho muito bom esse trabalho, eu gosto sempre de citar o trabalho da Renata. Até que, como eu brinquei anteriormente, as próximas redes sociais surjam, e a geração YouTube, aí, uma geração de 0 a 12, que viveu conectada e continua vivendo conectada à rede social, encontre a próxima e escape de nós, adultos, né? É isso. Muito obrigada. Excelente, Luciana, adorei. Realmente é um desafio, não só como educadores, mas como mãe, pai, tio, tia, padrinho, né? Porque essa é a realidade dessa nova geração. E felizmente, existem pesquisadores, existem entidades de defesa dos interesses das nossas crianças, dos direitos das nossas crianças, de serem tratadas como prioridade absoluta. E esse, acho que tem que ser o nosso maior mote, nosso maior objetivo, porque são crianças fato, né? Tudo pode mudar, mas continuam seres em condição peculiar de desenvolvimento, isso que a gente não pode esquecer. Eu gostaria, então, de ouvir agora o Pedro, principalmente sobre tudo que tem sido feito pelo Instituto Alana. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, um prazer partilhar esse painel com vocês. E desse tema que é tão instigante, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente acompanhou aqui
durante todo o dia, a potência que as novas tecnologias de informação e comunicação eles trazem para a vida de todos nós, e especialmente para crianças e adolescentes. A potência de garantir promoção de direitos, inclusive, né? Como, por exemplo, a liberdade de expressão. Hoje, uma criança com um celular consegue dar ainda mais voz à sua própria voz e dispersão a essa voz, o diálogo intercultural entre diferentes realidades de infância ou de infâncias, né, e culturas de infância, não só no Brasil, mas como outras partes do mundo. Então, realmente é um tema que nos traz uma série de reflexões, uma série de debates, porque, ao mesmo tempo que nós temos esse lado de promoção e potência de promoção de direitos, por meio das novas tecnologias, nós temos toda uma discussão sobre proteção dos direitos de crianças e adolescentes nessas novas tecnologias de informação e comunicação. E é um pouco que eu vou trazer. A minha fala hoje é um pouco para trazer um olhar voltado à proteção desses direitos e um olhar focado na responsabilidade das empresas, tanto geradoras de conteúdo, como as dispersoras de conteúdo de plataformas, né, digitais, ou até mesmo dos meios tradicionais de comunicação, que se utilizam das redes sociais, ou até mesmo de outras plataformas, para realizar a dispersão do seu conteúdo. Então, muito se fala, né, do papel dos educadores e dos pais e mães no cuidado dos seus filhos. Mas a gente não pode esquecer nessa discussão alguns agentes fundamentais, que são quem produz esse conteúdo ou quem possibilita que esse conteúdo seja disperso, como as redes e plataformas de vídeo, por exemplo, como o YouTube. Cadê só para passar. E antes de começar, contar um pouco do Alana, que tem a missão de honrar a criança em diferentes programas e projetos. E hoje eu falo em nome do programa Prioridade Absoluta, que tem a missão de dar visibilidade e efetividade ao artigo 227 da Constituição Federal. Que diz o quê? Quem conhece aqui o artigo 227? Esse artigo é um dos mais importantes da Constituição Federal, porque diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir com absoluta prioridade à criança, ao adolescente e ao jovem os seus direitos. E por que esse artigo é tão basilar e fundamental? Porque em nenhum outro lugar da Constituição Federal há uma junção de palavras tão forte. Absoluta prioridade. Trazendo uma obrigação constitucional de todos nós, como família, sociedade e Estado, colocar a criança e o adolescente em primeiro lugar nas nossas preocupações e decisões. É um projeto de sociedade, é um projeto de país que todos nós temos que efetivar, inclusive as empresas. Isso é muito importante. A responsabilidade de cuidado, de promoção e proteção dos direitos de crianças e adolescentes não reside exclusivamente em pais, mães, famílias e educadores, mas também em toda a sociedade, como as empresas que fazem parte da sociedade. Então, cobrar dessas empresas que elas tenham serviços adequados ao uso de crianças e adolescentes é fundamental. A gente precisa dialogar com essas empresas para que elas possam garantir um ambiente de uso, de promoção de direitos, e não de violação desses direitos, como a gente vai conversar um pouco. Infelizmente, esse é um artigo pouco conhecido, e está aí uma tese do porquê ele é pouco efetivado, né? A gente entender a importância de se colocar a criança em primeiro lugar em todas as decisões. Um pouco das fotos históricas de aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que detalhou esse conceito de prioridade absoluta, colocando, inclusive, a primazia de receber proteção e socorro, precedência no atendimento a serviços públicos, preferência na formulação e execução das políticas públicas sociais e destinação privilegiada de orçamento público. Mas o nosso tema hoje é sobre a discussão dessa prioridade absoluta nos ambientes digitais, nas plataformas digitais, nas novas tecnologias de informação e comunicação, como o YouTube. E aqui eu tinha trazido uma série de dados, inclusive da professora Luciana, que a gente usa como esses dados importantíssimos para entender esse universo do YouTube e das redes sociais. Aqui um pouco que já foi falado, né, de como a criança brasileira é aquela que mais usa tanto tecnologias digitais, mas também essas novas plataformas de vídeos, etc. Tem aqui um ensaio de metodologia que a gente fez com o professor Virgílio Afonso, da faculdade da UFMG, de como entender a audiência de crianças no YouTube por meio de uma coleta de dados absurda, computacional, e a gente conseguiu identificar crianças. E o mais interessante, o YouTube, você não comentou, mas o YouTube, você sempre comenta, na verdade, mas o termo de uso, vocês sabem qual é a indicação do próprio YouTube para o termo de uso dele?
a idade adequada, segundo os próprios termos de uso do YouTube? 18 anos no Brasil. Então, há uma desconexão, não há? Se há tantas crianças e adolescentes nessa plataforma e a própria empresa coloca os termos de uso como 18 anos, o que esperar dessa empresa de medidas? Né? Porque a gente vê que, juridicamente, muitas vezes, é uma forma de se esquivar de responsabilidades para atuação, inclusive, com esse público. Porque se eu não reconheço a existência desses indivíduos na própria plataforma, como é que eu vou agir proativamente para que haja um ambiente digital de promoção de direitos? Será que é o meu? Um pouco dos termos que a gente comentou, mas eu vou pular para chegar nas 3 recortes que eu gostaria de fazer com vocês hoje. Primeiro, olhar esse fenômeno dos influenciadores digitais diante dessas 3 matrizes, né? Sociedade da informação, sociedade do espetáculo e sociedade do hiperconsumo. Primeiro, a discussão sobre sociedade de informação e proteção de dados pessoais. Se a gente está falando aqui de protagonismo e de discussões relacionadas à infância, né, nesse debate, é muito importante a gente entender que qualquer relação e atuação ou interação no ambiente digital existe uma coleta massiva e um tratamento massivo de dados, que é a discussão que está tendo aqui nessa sala ao lado, de como a gente pode, no uso dessas plataformas e tecnologias, garantir que nossos dados pessoais, nesse caso de crianças e adolescentes, possam ser protegidos. Isso é fundamental para a garantia ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade de crianças e adolescentes e, seriamente, para diminuir o impacto dessa sociedade de informação ou de coleta massiva de dados no futuro desses indivíduos, tanto para questões educacionais, como para questões do mercado de trabalho, e especialmente para que a gente possa garantir uma liberdade a esses indivíduos de referências, né? Para que eles possam interagir com diversidade, não somente baseado em algoritmos, etc. Então, é uma importante discussão que a gente precisa fazer quando fala de crianças e adolescentes em mídias digitais, inclusive dentro do YouTube, porque esses dados eles podem ser superexpostos, por exemplo, no futuro. E qual é o impacto disso para o desenvolvimento da personalidade desses agentes, né? Aqui a capa da Economist colocando dados pessoais como um dos recursos mais importantes e rentáveis do mundo, né? Eles falam que os dados são os novos, o novo petróleo, né? Os dados são o novo petróleo. Não são? É o novo petróleo. É o novo petróleo, né? E por que a importância disso? Para a gente discutir temas como, por exemplo, normalização do excesso de vigilância, baseada em dados, violação da intimidade da brincadeira. Porque quando a gente fala de protagonismo, a gente está falando aqui da possibilidade desses indivíduos utilizarem e experimentar essas plataformas, ou até subverterem essas plataformas de maneira livre, sem que isso possa gerar uma violação da intimidade nessa brincadeira, de um momento tão importante, né? Vocês sabem, como educadores, a brincadeira é um momento fundamental para a elaboração do mundo. Como é que eu permito que isso possa ser devassado por uma série de tecnologias que captam essas brincadeiras e acabam transformando isso ou monetizando isso, e muitas vezes violando essa intimidade? Então, a diminuição das brincadeiras livres e criativas, apesar da existência fantástica da possibilidade, porque criança e adolescente é isso, né? Eles subvertem até mesmo o brinquedo. Então, quando usam Minecraft, vão fazer um vídeo do Minecraft, colocar no YouTube, isso é fantástico. Agora, como permitir que isso seja realmente algo que beneficie o desenvolvimento e não seja explorado por terceiros ou por empresas às custas da própria violação desses direitos, né? Rastros digitais, o impacto, né, futuro em educação, trabalho e outras áreas desses dados pessoais coletados e desse todo rastro digital deixado pelas crianças. Então, quanto mais cedo se utilizam redes sociais, mais tempo de coleta de dados eu vou ter. Qual é o impacto disso para o futuro? E substituição dos vínculos afetivos por emulação de relacionamento socioafetivo, né? Qual o tipo de qualidade relacional que se dá por meio dessas plataformas e dessas tecnologias, como, por exemplo, babás eletrônicas ou assistentes pessoais, cada vez mais têm crescido para esse universo da infância? E ainda a questão da superexposição da imagem, que traz consequências sérias para todo adolescente. Sabe como a imagem é uma questão importante para o adolescente, ou até mesmo para a criança e para a construção da subjetividade. Qual o impacto disso? Por isso é importante que a gente tenha uma responsabilidade compartilhada. Não é só responsabilizar exclusivamente pais e mães, dizendo que eles precisam acompanhar o tempo inteiro o que as crianças estão fazendo nas diversas tecnologias que
que estão no entorno dessa criança. A gente precisa responsabilizar também as empresas, para que as empresas não se utilizem de dados pessoais para fins escusos, né? Para fins que possam prejudicar e violar essas crianças. O papel do setor privado na proteção dos dados pessoais é o que se tem discutido agora no âmbito da regulação pela Lei Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que está para ser sancionada. E existe um artigo 14 que fala de crianças e adolescentes, e a importância da regulação estatal e monitoramento por uma agência independente. E fica, então, o recado para que todos nós possamos nos empenhar por essa sanção presidencial dessa discussão dos dados pessoais de crianças e adolescentes, especialmente do artigo 14. Uma outra discussão fundamental para a gente fazer é sobre a sociedade do espetáculo e o trabalho infantil artístico, né? O porquê se valoriza tanto, o porquê a gente dá tanto valor e crianças querem ser, antes de crescer, youtubers, né? Que é fantástico esse título. Para a gente pensar como nós, como sociedade, estamos conduzindo essas representações de infância, né? Porque, no fim, na sociedade do espetáculo, vivemos por representações relações afetivas mediadas por imagens, né? E quais são essas imagens que têm sido representadas da nossa vida, né? No YouTube, especialmente das imagens de infância? Sem dúvida, são imagens de infância que nós temos no YouTube. Agora, será que são imagens que estão tomando o nosso imaginário como a única forma de infância? Então, é muito forte, mídia, né, tem um papel muito grande na formação das nossas subjetividades, especialmente de um indivíduo em desenvolvimento. Então, quais são essas representações de infância que se tem nesse ambiente? Quais são as formas de relacionamento de infância que se dão por meio desses youtubers, né? E um ponto específico que eu queria trazer para vocês é quando essa experiência, ou experimentação, ou até protagonismo na produção audiovisual, como bem falou a professora Regina hoje, é transformado em um trabalho. Em um trabalho que a gente chama de trabalho infantil artístico, que é uma excepcionalidade da legislação, que é permitido, mas é permitido sob uma autorização judicial. E não é isso que acontece em muitos dos youtubers, que pais, mães, acabam abandonando trabalhos tradicionais para agenciar ou produzir esses canais infantis. E qual é a responsabilidade para o desenvolvimento dessa criança, né? Que experiência é essa de realmente veracidade ou experimentação genuína dessa criança? Quando eu torno esse trabalho ou um conteúdo e performance, né, não espontâneas ou experimentais, quando eu gero uma monetização dessa atividade, quando eu gravo novos vídeos com regularidade, uma obrigação para gravar, para poder monetizar, porque a plataforma é desenhada, inclusive a monetização dos canais, para que haja o efeito rede, para que eu continue, que eu use com habitualidade o YouTube. Não só como consumidor, mas como produtor de conteúdo. Então, eu premio quem produz mais. E qual é o impacto disso para o desenvolvimento infantil? Então, a gente tem que pensar e classificar youtubers que têm uma série de elementos como esse, como trabalho infantil artístico, em que há, inclusive, uma perda do protagonismo e uma perda, muitas vezes, da experimentação, que é tão fundamental e necessário para as crianças, inclusive no âmbito digital. É importante que elas lidem com tecnologias de toda sorte, mas de uma forma experimental, de uma forma que respeite o tempo dessa criança, inclusive o tempo da educação, o tempo de uma série de outros direitos garantidos a ela. Então, como responder comentários aos fãs, né, ou comparecer a eventos para assinar autógrafos e interagir com os fãs. É um trabalho infantil. Um novo trabalho. E aqui uma série de regulações específicas com o trabalho infantil. E, por último, para acabar a minha fala, eu queria trazer um tema que é tradicional no Alana, que é o tema do impacto da publicidade dirigida ao público menor de 12 anos de idade, o que a gente chama de publicidade infantil, nos youtubers, né, com a discussão dos youtubers. É um tema que é abordado pelo programa Criança e Consumo, que já completou 10 anos no ano passado, e o objetivo da nossa discussão é trazer um pouco dos impactos dessa sociedade de hiperconsumo no ambiente digital. Porque, no fim, as representações de infância que nós temos nesse ambiente são representações ligadas ao consumo. E não só ao consumo natural, que é natural do nosso cotidiano, né? Que todos nós consumimos, mas é do hiperconsumo, da necessidade de ter e não de ser, que essa velha díade, né? Mas, na verdade, hoje não é nem o ter e o ser, é aparentar ter. E qual é o impacto disso para todos nós como sociedade, especialmente para crianças e adolescentes, né?
da questão da publicidade, quando todo esse conteúdo, em função de uma lógica de negócio por trás da plataforma, é voltada para o convencimento de crianças para adquirir determinado produto ou serviço, como o caso das LOLs. É justo? É ético? É legal permitir que isso seja direcionado para um público que não consegue responder com igualdade essa pressão consumista? Certamente, na nossa visão, não. Por isso, nós defendemos que a própria legislação já existente no Brasil dá conta de entender esse fenômeno da publicidade infantil como um fenômeno de uma prática abusiva e, portanto, ilegal, que realmente tira a espontaneidade da relação entre crianças nesse ambiente digital, o que poderia ser uma plataforma genial para contato intercultural entre infâncias, de diálogo. Lembra quando a gente escrevia cartas para pessoas em outros países na escola? A tecnologia, o ambiente digital, traz possibilidades inúmeras de contato com diversidade, algo fundamental para o desenvolvimento sadio de um indivíduo, mas esses ambientes são, de certa forma, colonizados por relações de hiperconsumo, baseados no modelo de negócio da própria plataforma. Por isso a importância. E para terminar, infelizmente eu trouxe alguns exemplos, mas vocês devem ter vários, né? Exemplos de youtubers. Vou passar só esse vídeo, por favor. O primeiro. Um exemplo bem interessante de fusão de mídias, né? Hello, galera! João Almeida na área. E no vlog de hoje eu trouxe uma convidada muito especial. A minha mãe, Dona Rosana. Uhul! Hello, galera! Ai, minha filha, eu nunca sei como é que as pessoas assistem você. Onde é que elas estão? Outra coisa, pra onde que eu olho, meu amor? Pra cá, pra lá? Eu já ia te falar isso. Você olha pra essa câmera. Essa daqui é só um stand-by, sabe? Termos profissionais. Enfim, bom, a galera não tá aqui. Como você pode perceber, eles estão nas casas deles assistindo a gente através daquela câmera. Tá, bom, ótimo. E como eles já acompanham o meu vlog faz tempo, eles sabem, te conhecem, porque eu sempre falo de você. Jura, meu amor? Ai, que linda essa minha filha. Agora vamos lá, o que tem que fazer? Porque eu tenho que buscar o Emílio lá na casa do Zé Felipe. Vai, minha filha. Tá bom, mãe, eu prometo que vai ser rapidinho. É só um teste pra ver se a gente se conhece de verdade. É óbvio que a gente se conhece de verdade, né? Nós somos mãe e filha. E além disso, super amigas. Pode passar um pouco pra frente. Não, é só uma brincadeirinha. Bom, eu vou te explicar. Pode passar. Vamos lá. Enfim, há muito tempo. Mas a ideia aí é um merchandising do Dolly. E depois no outro vídeo também tem uma questão de paternidade relacionada àquele refrigerante Dolly. Mas, enfim, esse é um caso interessante porque é uma novela do SBT, que é Carinha de Anjo, que tem um canal de youtuber fictício no YouTube, que acaba virando real, de interlocução. Então, a fusão dessas mídias, da mídia tradicional com a internet, trazendo uma série de desafios, né, do que é realidade para a criança, a confusão entre realidade e confusão entre entretenimento, o que acontece muito já, especialmente quando se utiliza merchandising. E, por fim, gente, eu queria trazer uma proposta, né, para que a gente possa pensar, quando for pensar essas discussões do uso de crianças e adolescentes, dessas novas tecnologias de informação e comunicação, para não responsabilizar exclusivamente pais e mães. Isso é fundamental, porque o ônus de educação não pode recair somente a esses agentes. A gente precisa responsabilizar as empresas que elaboram não só a plataforma, como também as anunciantes que se utilizam dessa plataforma para anunciar seus produtos. E questionar eticamente. É justo fazer isso? E que a gente possa ter plataformas que entendam... Tem uma discussão grande, né, no universo tech, que é safety by design. A gente tem que ter direitos de crianças e adolescentes por design. Quando eu for pensar na elaboração da plataforma, já pensar no impacto de usuários ou não, usuários diretos ou não. Por mais que o YouTube coloque que ele não é para menor de 18 anos, ele tem que pensar porque é uma plataforma aberta, de uso corrente. Inclusive, ele estimula que haja esses youtubers, né, realizando workshops, laboratórios com esses youtubers. Que possamos ter uma arquitetura da educação, ao invés da arquitetura da persuasão, que é aquele design persuasivo, né, de como essas plataformas são desenhadas para o consumo habitual, o autoplay, o infinite, né, o que é o scroll infinito. Você pode descendo, passar horas e horas descendo uma foto no Instagram.
que a gente possa trocar essa arquitetura da persuasão por uma arquitetura da educação, permitindo que crianças possam se utilizar da melhor forma dessas tecnologias. E, enfim, garantir, antes da cidadania digital, começamos a pensar numa possível classificação indicativa no ambiente digital. Como poderia ser isso? Que crianças e adolescentes pudessem ter informação sobre o conteúdo desse programa. É óbvio que no Brasil não há censura prévia, então a gente descarta isso. Mas será que não há uma possibilidade de quem faz o upload do vídeo já colocar algumas informações ou responder perguntas que possam conduzir numa informação mínima sobre o conteúdo desse vídeo? E, por fim, que a gente possa efetivar e fortalecer o que a gente chama de cidadania digital, desde a primeira infância. Que as crianças possam entender esse universo de forma gradual, de acordo com o desenvolvimento da sua capacidade, mas também que possam utilizar dessas plataformas em um ambiente seguro, garantindo que essas empresas possam prover serviços e produtos adequados e promotores de direitos de crianças e adolescentes. Muito obrigado. Bom, obrigada, Pedro. Foi um espetáculo, foi muito bom ouvir você. Aliás, como eu gosto de falar sobre isso. Essa questão do safety by design e também da própria classificação indicativa são coisas que já vêm sendo tratadas tanto pela Regulamentação Europeia de Proteção de Dados e agora pela nossa Lei Brasileira de Proteção de Dados, que esperamos nós que seja integralmente aprovado o artigo 14, que defende os direitos das nossas crianças. Aliás, tem um manifesto, como o Pedro falou, do próprio Instituto Alana, que acredito que esteja no site. Nós contamos com a ajuda de vocês para que nos ajudem a incentivar a aprovação dessa legislação em defesa dos direitos da criança. E o que está no ECA, né? É dever de todos impedir a violação dos direitos da criança e do adolescente. É o nosso dever, como disse o Pedro também, não só uma incumbência da família, do pai, da mãe, e nem só da escola também, mas da sociedade de uma forma geral. Os direitos da criança são deveres do adulto. E quando a gente fala em deveres, é dever também com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, Marco Civil da Internet, de fazer com que a internet, todas as novas tecnologias, sejam utilizadas a favor das nossas crianças. E, como eu disse, eles são habilidosos com as tecnologias, mas desprovidos de discernimento, desprovidos de maturidade, não têm noção do poder de perpetuidade e disseminação de conteúdo na internet. Quando eles gravam esses vídeos, eles não têm noção que isso vai se perpetuar e que vai estar atrelado às suas imagens, ao seu nome, à sua pessoa, para o resto da vida. Então, nós temos o papel, por mais desejosos que estejam, por mais que queiram ser protagonistas de vídeos, eles precisam, né, da nossa orientação, porque sozinhos eles não chegam a essa conclusão, né, do que está por trás desse vídeo. Então, a ideia aqui está muito longe de se proibir o uso da tecnologia e o uso das plataformas, mas ajudá-los e direcioná-los para o melhor e mais seguro proveito dessa fantástica evolução que temos aí representada pelas novas tecnologias. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada, Luciana, aos organizadores do evento. E a Kelly me incumbiu de dar por encerrado o encontro, o workshop. Agradecemos a presença de todos, a participação de vocês e esperamos para o ano que vem. Né? É isso aí? Fiz direitinho? Então, tá bom. Muito obrigada, pessoal.